Gostava de investir, mas tem receio? Não sabe por onde começar e isso deixa-o paralisado? Neste episódio vou partilhar consigo 10 dicas para perder o medo e começar a investir. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Honey, baby, dollars. The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou super entusiasmada, sabem porquê? Porque abrimos as inscrições para a nova edição do curso do Zero à Liberdade Financeira. O curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei, que já ajudou centenas de pessoas a transformarem a sua vida financeira e é para todas aquelas pessoas que querem passar para um novo patamar, para todas aquelas pessoas que querem finalmente perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, para todas aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem a menor ideia por onde se iniciar e para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres para fazer o que mais gosta. E também para aquelas pessoas que querem finalmente começar mesmo a perceber o que significa isto de ter os óculos da riqueza. Claro que os alunos das edições anteriores já sabem e já passeiam por aí com os magníficos óculos da riqueza a identificar inúmeras oportunidades. E não é necessário ter formação antes. Este é um curso que está desenhado para que qualquer pessoa do zero consiga implementar uma estratégia de investimento adequada a si, aos seus objetivos, e eu fico sempre entusiasmada com o começar e conhecer, e muito ansiosa de conhecer a nova turma. Dizer que são mais de 150 aulas de conteúdo, webinars ao vivo comigo, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos, aulas com convidados especiais que gerem mais de $500,000 de euros, sim, maybe, de ativos, acesso a aulas bónus com modelos de avaliação, análise de ações, aulas com especialistas, ferramentas e muito mais. E com isto dizer que é muito mais que um curso, não é? É muito mais do que uma formação, é um transformador de vidas. E quem o diz também são os nossos alunos que diariamente nos mandam feedbacks das suas transformações, das suas conquistas, e recebemos dos 4 cantos do mundo, dos 4 cantos do mundo, porque a formação, como é online, pode ser feita a partir de qualquer lado e pronto, quem quiser aproveitar pode se inscrever, vou deixar o link aqui na descrição, não percam a oportunidade, pois não digam que eu não avisei. Pois bem, novidades dadas, e estou mesmo muito entusiasmada, vamos então ao nosso episódio de hoje. E o nosso episódio de hoje é centrado no medo, no pânico, que leva a que muitas vezes seja um sabotador de nós entrarmos em ação, de nós começarmos a aplicar o nosso dinheiro, de pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Então eu separei aqui, organizei aqui 10. Eu pensei em 5, mas não. 10 dicas que vão ajudá-lo, que vão ajudá-la a perder então o medo e começar a investir. Então vamos elencar uma por uma. Primeiro de todas, e é fundamental, é reconhecer o papel das emoções. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É normal sentir medo. E nós tendemos a temer aquilo que não conhecemos. É instintivo. O medo protege-nos. Entender que é normal é meio caminho para conseguirmos o quê? Avançar apesar do medo e dos receios. Mesmo que consigamos, com algumas dicas, mitigar, usar esta expressão, mitigar um bocadinho aqui o medo, a verdade é que é um sentimento que existe e é plenamente normal, mesmo quando falamos de investimento. E dizer que nem as pessoas com mais experiência em mercado de capitais, em investimentos, conseguem tomar decisões racionais o tempo todo. É impossível estarmos em modo racional o tempo todo. Claro que ter experiência ajuda, mas por vezes as emoções até nos podem ajudar.
ok? As emoções deixam-nos aqui em alerta e às vezes o receio é aqui um alerta, não nos pode paralisar. E muitas vezes o que eu sinto, o que eu vejo de muitas pessoas que também nos mandam mensagens, que me mandam mensagem, é que o medo e que o pânico leva a que os anos passem, muitas vezes também devido a más experiências, que não consigam entrar em ação. E aqui estamos a centrar-nos sobretudo nos investimentos. Mas eu acredito mesmo que o conhecimento e a prática são os antídotos para estas situações. Em que é mais do que o medo, não é? Que é o pânico. Ainda no outro dia recebi umas mensagens que como ultrapassar aqui o pânico. E quando eu deixo de viver, não é? Com conhecimento e com a prática, com o hands-on, não é? Meter as mãos na massa, eu deixo de viver no desconhecido e o ser humano teme o desconhecido. Não é? E passo a compreender, passo a entender. Além disso, a prática também vai trazer aprendizagem. Isto é como falar em público. E falar em público é descrito como um dos maiores medos, receios do ser humano. E a verdade é que a primeira vez que vamos falar, e eu lembro-me das minhas primeiras vezes de falar em público, a pessoa parece que a alma vai sair do corpo, amigos. E para quem tem medo, eu hoje em dia não tenho porque o treino e o fazer, o medo vai desaparecendo. Isto em relação a falar a público, como também aplicado aos investimentos. A prática é a melhor forma de nós mitigarmos o nosso receio e o nosso medo. Isto leva-nos aqui ao segundo ponto, que é entender os riscos. Algo que é essencial para nós conseguirmos, seja investir em ações ou no outro ativo, é conhecer o risco. Lá está, porque o desconhecido causa muito receio, é algo que nós não sabemos lidar, não compreendermos, e entender o risco de cada um dos instrumentos financeiros é fundamental. E os riscos de investir em ações são diferentes dos riscos de investir em obrigações. Colocar dinheiro num certificado da Forro é diferente de colocar num fundo de investimento misto, por exemplo, e mesmo dentro dos fundos de investimentos e das próprias ações há mais e menos risco. Portanto, compreender o risco vai nos ajudar a mitigar, eu vou usar esta expressão, a mitigar, a retirar-nos o medo, não é? E é importante não deixar que a volatilidade, que faz parte de várias classes de ativos, inclusivamente ações e outras, ou seja, a oscilação do preço, que não o assuste. É normal que haja flutuações nas ações e é importante perceber que mais relevante é ter tempo no mercado do que acertar no tempo do mercado. Isto em inglês resulta melhor. Time in the market is more important than timing the market. E timing the market é uma das coisas que os investidores devem evitar, porque normalmente dá raia, não é? Que é tentar acertar no ponto. O ponto ideal é o quê? É comprar em baixa e vender em alta. Portanto, é andar a tentar acertar no alvo. Este timing the market, que leva a que muitas vezes haja muitas compras, compra e vende, e às vezes não percebem que com tantas transações estão a perder os momentos no mercado, e também os custos da transação e as comissões e os impostos, tudo isso vai afetar depois a rentabilidade do investimento. Portanto, é mais importante estar no mercado. E isto liga-nos aqui ao terceiro ponto e à terceira dica, que é muito importante, que é conhecer o perfil de investidor. O perfil de investidor é um conceito que ajuda muito na hora, sobretudo, de lidar com as expectativas e de organização e planeamento dos investimentos. E existem, essencialmente, 3 grandes perfis. Há quem divida de outra forma, mas 3 grandes perfis, e dizer que também já dediquei aqui um episódio que podem ouvir, uma vez que ajuda a complementar, mas os 3 grandes perfis são conservador, moderado e o arriscado, ou arrojado, ou dinâmico, conforme há diferentes nomenclaturas para o perfil mais arriscado. E normalmente os investimentos em ações, por serem considerados aqui numa escala de risco mais arriscados, são logo relacionados ao último perfil, ou seja, são logo relacionados ao perfil arriscado. No entanto, não é bem assim. Na verdade, as ações, e quando falamos de carteira de investimento e portfólio de investimento, as ações podem estar presentes em carteiras de investimento para os 3 perfis. O que vai mudar é a percentagem de composição.
ou seja, alguém com um perfil muito conservador, tem menos apetite ao risco, não se sente muito à vontade com investimentos mais arrojados, então até pode ter uma exposição a ações entre 5% a 10%. Já um perfil mais moderado ou mesmo arrojado pode ter essa percentagem mais relevante, ou seja, tem mais componente de ações. E conhecer o perfil e montar uma carteira de acordo com esse mesmo perfil é essencial para não se andar a sentir nervoso diante das oscilações em bolsa. Aliás, se há uma expressão que se usa nos mercados, eu já aqui referi também, que é o sleeping point. Se eu me deito e está-me a tirar o sono, significa que eu tenho mais risco do que aquele que eu consigo suportar. Okay? Portanto, se já estou a ficar nervosa, se já estou a olhar muito para os meus investimentos, já estou a ficar com faltas de ar, portanto, eu estou com um excesso de risco para o meu perfil. E por isso é tão importante conhecermos o nosso perfil. A quarta dica é determinar e definir objetivos. E já parou para pensar, por exemplo, onde é que quer estar dentro de 5 a 10 anos em termos financeiros? Quais é que são os seus objetivos, médio e longo prazo? E isto porquê? Porque quando nós definimos objetivos e metas concretas, com os valores que são necessários, os montantes e o prazo, em conjunto com o perfil de risco já mencionado, vai ser super importante para definir uma estratégia. Quer poupar para a reforma, quer comprar um imóvel, quer poupar para a Universidade dos Filhos um dia, para abrir um negócio próprio. É importante que coloque as metas no papel ou no computador, mas que as escreva, que planeie o que precisa de fazer e quanto precisa em capital para atingir esse objetivo. Essa clareza vai nos ajudar também a retirar alguma ansiedade, porque vai tangibilizar. As coisas, quando colocadas às vezes no papel e colocamos as metas e as submetas, não é? Porque às vezes a meta está muito longe e é muito importante eu colocar submetas para estas serem mais palpáveis, de mais fácil concretização e comemorar cada uma dessas etapas. Lembrar que pequenos passos de forma consistente permitem atingir grandes feitos. Portanto, definir os grandes objetivos, traçar submetas é fundamental. Isto vai nos ajudar depois a definir a estratégia para deixar de ter medo, e deve começar e o quinto passo e a quinta dica é fundamental, que é começar devagar. E esta é uma dica fundamental, até vou desacelerar também aqui, falar mais devagar. Esta é uma dica fundamental para quem precisa de perder o medo de investir. Não é necessário começar logo com uma grande quantia de dinheiro, e para quem está a iniciar ou para quem tem mais receio, o ideal é mesmo começar com pequenos montantes. E algo também muito importante que já referi em outros episódios é perceber que o primeiro grande objetivo de poupança deve ser o fundo de emergência. E o que é que isto quer dizer? Recomendo que ouçam também os episódios onde falo de fundo de emergência, mas essencialmente é ter o equivalente a 6 meses a um ano do valor das nossas despesas. E este dinheiro deve estar aplicado num instrumento de baixo risco e alta liquidez. E primeiro devemos olhar para este objetivo como, ok, é para aqui que eu vou apontar as minhas fichas. Às vezes até já temos um montante, pode não estar aplicado, está parado no banco, ou não temos a clareza do montante, e quando passamos a ter a clareza, dizer, calma, eu afinal até já tenho um fundo de emergência, então já posso passar para o passo seguinte, começar a poupar para outros objetivos de médio, longo prazo. Mas para quem quer começar e tem muito receio de escolher onde investir, talvez o melhor seja começar por aplicações mais conservadoras, mesmo sabendo que os retornos são menores. Okay? Ou seja, quando eu digo mais conservador, é não se mandarem logo para ativos completamente voláteis. Quer dizer, se vocês têm medo, têm receio, não vão para uma coisa que é uma montanha russa, não é? Quer dizer, não estão a ser vossos próprios amigos. Daí que estejam sempre a fugir, não é? De aplicar o dinheiro. O importante é começar para perder o receio. Comece com pouco, mas comece. E investir uma quantia pequena também vai contribuir para que se sinta mais seguro. E uma estratégia que acaba por ser interessante é separar todos os meses
todos os meses uma quantidade de dinheiro e investir de forma regular. Com isto vai criar o hábito de poupar e a disciplina de investir. E naturalmente vai ganhar confiança. Ou seja, é importante não deixarmos tomar a inércia tomar conta de nós e lembrar-nos, amigos, que ter o dinheiro parado é estar a empobrecer todos os dias. Isto leva-nos ao sexto ponto, ou sexta dica, que é diversificar. Mais uma das formas de perder o medo de investir, é diversificar os investimentos e com isto diminuir o risco total da carteira, não é? Portanto, nós vamos espalhar o capital. Espalhar, não gosto do verbo espalhar, porque dá a impressão que é mandei para cima da cama, não é? Como eu me lembro que quando andava na escola diziam que os professores, não era que eles fizessem, mas nós dizíamos, a professora deve ser, o critério deve ser, manda os testes ao ar, os que caem em cima da cama são positiva, os que caem fora da cama são negativa. E, portanto, eu estar a usar, se calhar, a expressão espalhar, não sei, pelo menos a mim, faz-me, é spread, não é? E vou para ali e vou pulverizar. Não, é ter uma estratégia, não é? De acordo com o nosso perfil de risco e ter aqui uma diversificação do risco. E em função também do tamanho do património, vai estar aqui a reduzir a probabilidade de perda. Ou seja, diversificar sempre pode ajudar aqui a equilibrar quando um rendimento menor de um investimento com um bom desempenho de outro. Ou seja, quando nós temos um determinado ativo a cair, o outro está a subir. Porquê? Porque quando eu ponho as fichas todas não é? Quando está a correr bem, eu sinto-me o lobito do Wall Street, não é? Está tudo, vamos para ali. Mas depois aquilo cai e despenca e ainda por cima eu não tenho estômago para aquilo. O que é que eu vou fazer? Vou sair em pânico, vou assumir a perda e vou fechar a porta e dizer nunca mais ponho ali o dinheiro. Quando claramente era um ativo que não devia ter investido e ter os ovos todos no mesmo cesto é isto. Ter os ovos todos no mesmo cesto significa se o cesto cai, partem-se os ovos todos, não é? Distribuir os ovos por diferentes cestos, uma expressão que se usa muito nos mercados financeiros, é exatamente isto para mitigar risco. Quando eu mitigo risco, eu baixo a minha ansiedade. Se eu baixo a minha ansiedade, reduzo também o meu receio, o meu medo. Okay? Sétima dica, não desanime se algo der errado. Se em vez de começar por investimentos de menor risco, né, seguiu uma coisa que eu já falei, que não deve seguir, a dica quente do amigo, não é? Mas decidir fazer um outro investimento mais arriscado, e mesmo quando nós pensamos e estruturamos as coisas, fazemos um investimento mais arriscado, ele não corre bem, não desanime, porque nem sempre sai tudo como planeado. As ações sobem, as ações descem, estou a falar das ações, de outros ativos, a economia passa por altos e baixos, é cíclica, mas se começar devagar e aprender com os erros, a probabilidade de ter um futuro promissor em termos de investimento é muito maior. Errar não faz mal. O problema que se põe é apenas quando isso coloca em causa a sua saúde financeira. Por isso é que deve começar com pouco, aprender com os erros e por experiência própria, amigos. Os erros são, digamos, que o maior salto de aprendizagem que nós podemos ter, porque dói mesmo. Depois, outro ponto e oitava dica é pedir ajuda se necessário. Admitir que não sabemos tudo e que precisamos de ajuda, de suporte, não tem mal nenhum. E às vezes podemos até precisar de ajuda para enfrentar estes nossos próprios receios e medos e incertezas, e se necessário recorrer à ajuda especializada de pessoas com provas dadas, preferencialmente. Depois, a nona dica é não olhe todos os dias para as cotações. Se quer perder o medo de investir, esta é uma dica muito importante, ou seja, não olhar para as cotações todos os dias a toda a hora. Não é um trader, não precisa. Só lhe vai trazer ansiedade e medo. E com isto eu não estou a dizer que tem que ignorar, tem que hibernar, nada disto. Estamos atentos, mas não estamos obcecados. Porque é pouco provável que o investimento mude de um dia para o outro, a não ser, meus amigos, sejam criptomoedas, não é? Que é um ativo super volátil. Mas para quem não tem estômago para volatilidade, se calhar, não sei, não é? Começar por aí é capaz de não ser boa ideia, não é? Depois, a décima e última dica, que é, para mim, a mais importante de todas e que ajuda a tudo isto, vem em décimo para rematar, tipo sobremesa, mas podia ser a primeira, que é estudar e investir na sua educação financeira. E volto, não é? Isto é como
como unir os pontos. O desconhecido provoca medo às pessoas, em alguns casos acaba por desenvolver uma forte crença de incapacidade de investimento, de receio de colocar as poupanças a render de forma tão vincada, que é como se as ideias falsas virassem verdades absolutas na mente de uma pessoa que não compreende um determinado assunto, não é? E aqui falamos do mundo dos investimentos. E para não se prejudicar e não comprometer o seu futuro financeiro, deve procurar educar-se financeiramente e dizer que estar a ouvir este podcast já é uma forma de o fazer, portanto, muitos parabéns. Pode ler livros, fazer formações, aliás, para quem tenha interesse em aprofundar os conhecimentos, exatamente o curso do Zero à Liberdade Financeira ajuda qualquer pessoa que comece do zero e no final esteja capacitado para fazer os primeiros investimentos. Quem já tem alguns investimentos consiga organizar melhor a sua vida financeira e definir uma estratégia mais clara. Portanto, o importante é não fazer como avestruz, cabeça na areia, não é? É o nosso dinheiro, não tem que ser um diretor financeiro, mas pelo menos tem que entender aquilo que lhe dizem, sob pena de estar aqui a desresponsabilizar-se sobre o seu futuro financeiro. E pronto, meus amigos, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Lembrar, quem quiser se inscrever então no curso do Zero à Liberdade Financeira, tem o link na descrição. Aproveitar para reforçar e reiterar, como sempre, o meu agradecimento pelo vosso carinho, mensagens, partilhas, e-mails, fotos. Agradecer a todos os antigos alunos que têm continuado a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias, que se têm permitido sair da zona de conforto, que se têm permitido iniciar uma transformação nas suas vidas e ficamos no Manilé muito felizes por contribuir para que as pessoas consigam assumir as rédeas das suas vidas financeiras e a partir daí transformar mesmo a vida. E a minha profunda gratidão por me permitirem ser vossa mentora. Para quem quer nos acompanhar, pode fazê-lo também através das redes sociais, vou deixar o link na descrição, subscrever a nossa newsletter e também aderir ao nosso grupo no Telegram. Todos estes links estão na descrição. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar.